E por que que o São Paulo... O que que interessou do Zubeldia ao São Paulo, Pri? Porque o Wallace lembrou aqui até de 2 eliminações. Eu não sei, às vezes eu tenho a sensação também que isso dá uma chamada de atenção, assim, quando você enfrenta um adversário com um técnico gringo e o cara te apresenta um futebol que até não estava te chamando tanto a atenção, porque você não estava observando, mas aí quando te elimina, opa, eu volto o foco um pouquinho pra cá. Isso é muita realidade do futebol brasileiro, né? Muito. Com jogador, exemplo, inclusive, com né? Com jogador, né? O Montijo já era o Montijo, quando eliminou o Flamengo metendo um gol de cobertura, vários clubes brasileiros queriam o Montijo. Você quer um exemplo um pouco mais até exagerado? Quando o Abel Ferreira eliminou o Jorge Jesus. O Paok eliminou o Benfica naquela Champions League. Pouca gente no Brasil falava-se sobre o Abel Ferreira. Claro, ninguém e o Abel Ferreira entrou na pauta dos times brasileiros e logo depois, sei lá, meses depois, veio parar no Palmeiras. É isso. Você acha que foi ali, Pri, que começou um olhar diferente ao Zubeldia nas eliminações do São Paulo e tal? O que atraiu, assim, o São Paulo a esse nome, você sabe? No começo do ano ali, Tainá, novamente relembrando que é um nome que interessa há tempo, o São Paulo realmente fez um estudo grande para buscar os nomes que teria interesse, que marcaria a entrevista e tal. E assim como foi o Carpini, o São Paulo se interessava por treinadores que têm um estilo de jogo que o São Paulo, que agrada o São Paulo e o torcedor e que teve algum tipo de resultado com esse estilo de jogo, né? Não só jogando, enfim, conseguindo bons jogos, vitórias e tal. O Zubeldia é um cara que conseguiu um título, e um título que não era fácil, com o seu estilo de jogo bem claro e tudo mais, assim como o Carpini fez no Água Santa. Então, o fato de você ter um jeito de jogar que agrada o São Paulo e mostrar como isso vai bem, de fato, né, na prática, que é o que o torcedor quer, conquistar títulos ou pelo menos fazer boas campanhas, é o que faz o São Paulo se interessar. Fez o São Paulo, lá em janeiro, se interessar e novamente ir atrás dele, porque nada mudou na vida dele desde então, né? Foi muito rápido, foi o quê? 100 dias que o Carpini ficou no São Paulo. Então, como ele não estava desempregado, isso também é um ponto importante, né? Como ele ainda estava desempregado, e ainda era um interesse em relação ao estilo de jogo e tudo mais que o São Paulo tem, o São Paulo voltou atrás disso, e é importante a gente relembrar também, como eu já falei, do fato financeiro. Isso fez uma diferença importante na hora do São Paulo escolher o treinador. Ô Jorge, você vê essa linha de planejamento, de alguma forma, assim, que o torcedor tá meio enxergando por ter procurado lá atrás e voltar a procurar o mesmo cara agora? Mas tem um ponto nisso aí, tá? Porque ficou pelo menos no Muricy Ramalho, na época, ficou uma sequela dessa procura, dessa investida mal sucedida do Zubeldia no início do ano. O Muricy deu uma entrevista à CNN, e aí ele foi perguntado, CNN Brasil, sim, óbvio, e aí ele foi perguntado sobre o Zubeldia, e tem muita gente resgatando essa entrevista agora de manhã nas redes sociais aí. E o Muricy falou, não, a gente ligou pro cara, aí o cara desmarcou, aí ficou 2, 3 dias para conversar, fez muita pose e a gente tava com pressa. Mandou um minhacha? Fez muita pose, o Muricy usa essa frase. Fez muita pose e a gente tava com pressa, porque o Dorival saiu de maneira inesperada, faltavam 10, 12 dias para começar o Campeonato Paulista e o Zubeldia tava tinha acabado de sair da LDU e tal. Então, eu gostaria muito agora de entender como fica o Muricy Ramalho nessa história. Ouvi de novo o Muricy. Sim. Se a situação está superada, se isso provocou algum desconforto nele, a nova investida do São Paulo, porque ele, as palavras foram dele, na entrevista à CNN, se mostrou bem chateado com a postura do Zubeldia lá atrás. Pode ser que alguma coisa tenha mudado. Né? Pois é. A situação mudou, claramente, A gente pode convidar... Desculpa, a gente pode convidar a letra de placa para ele reformular. Sem dúvida. Porque assim, acabaram de mandar embora o cara que ele contratou, o técnico dele, né? E estão trazendo o cara que fez pose e deixou ele puto em janeiro. Então, é uma questão delicada. Mas assim, eu entendo o Muricy ter essa opinião, enfim. Mas eu acho que o torcedor, às vezes, deve estar pensando assim, cara, eu prefiro um cheio de pose que venha e dê resultado do que um que aceite com rapidez, enfim, e não consiga fazer um bom trabalho. A palavra que a Pri usou, pra mim, ela é matadora do momento de São Paulo. Alívio. O torcedor está aliviado. Por falta de trabalho, por trabalho de Carpini que ninguém aguentava mais no São Paulo. Que também a diretoria do São Paulo aqui, preciso fazer a crítica aqui. Faremos. Tava no cargo, o Carpini estava no cargo já demitido há algum tempo, isso precisa ser falado, teve quase 40 dias para tomar essa decisão, teve data FIFA, teve eliminação no Paulista, aliás, teve quase eliminação pro Ituano, né? No Paulista, teve
Libertadores, teve um monte de coisa pra demitir, demorou pra demitir. Mas tá aliviado, acho que a palavra é alívio, porque é isso. Tem um técnico novo, novas ideias, um técnico que a gente não aguentava mais. Podia, com todo respeito, podia ser Rafa Benítez, que foi um nome que acabou saindo nas redes sociais, a torcida do São Paulo rejeitou muito rapidamente esse nome. Então, assim, cara, eu acho que é alívio. O torcedor do São Paulo, nesse momento, tá bem aliviado. É assim, Pri, eu sei que muito torcedor falou no nome do Zubeldia e tal, eu só não sei se muito torcedor conhece o Zubeldia de fato. Quem é esse treinador que chega para assumir o tricolor nos próximos dias? Imaginamos, como você disse, já estando à frente do time na Libertadores. Só respondendo rapidinho isso que o Wallace falou, né, de alívio, um detalhe que a gente observa, né, apesar de ser um técnico que muita gente não conhece e tudo mais, quando a gente assiste alguns jogos, a gente vê que é um técnico pelo menos organizado. E por isso esse alívio, porque o São Paulo era um time completamente desorganizado em tudo que fazia nos últimos tempos quando entrava em campo. Então acho que esse alívio do torcedor também é por conta disso. Falando um pouquinho do Zubeldia, né? Quem é o Zubeldia? Como é que jogam os times do Zubeldia? Eu dei uma estudada nos últimos dias, Tainá, desde que começaram a surgir esses boatos da demissão do Carpini. Ele é um cara que gosta de jogar ali com uma linha de 4 defensiva, né? O São Paulo, inclusive, chegou a jogar com 3 zagueiros com o Carpini e durante o jogo virava para uma linha de 4, enfim. E aí ele gosta de ter os seus volantes ali bem perto para fazer essa saída de bola, que pode potencializar bastante o Alisson e também o Pablo Maia, lembrando que essa dupla, quando o Dorival Júnior estava no comando, foi muito bem. Eles eram destaques do São Paulo. O Alisson deu uma baita volta por cima com o Dorival sendo mais ativo ali na dupla de volantes. E aí ele gosta bastante, indo um pouco para frente, Tainá, ele é um cara que gosta de jogar para frente pelos lados, né? E ele gosta de chamar a marcação, assistindo vários jogos e várias jogadas repetidas, ele gosta de chamar a marcação para um lado, pelos seus pontas, e inverter o jogo rapidamente. Até por isso ele usa bastante o pivô para inverter esse jogo. E quando ele inverte, quase sempre ele está em vantagem, né? Porque como o ponta e o lateral sempre estão bem perto, ele chega quase sempre com uma vantagem ou 1 contra 1 ou de 2 contra 1. E aí, então, a bola chega para tentar alguém fazer esse gol. Até o próprio Rames pode ser importante nessa entrada da área, ele que tem muita experiência, enfim. É uma curiosidade que a gente tem, se ele vai ter esse espaço nesse time, né? É o que a gente imagina que ele pode fazer. Então, ele é esse cara que joga muito com as pontas e a dupla de volante é bem importante, trazendo a bola de trás, mas também ajudando a construir as jogadas. Então, fica essa pequena preocupação, talvez, né? Porque o São Paulo não tem muitas opções de ponta e tem muita lesão. Então, isso vai ser uma... E essas foram as notícias. Para quem chegou até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu e obrigado.